Pai do Senhor, igreja, quero convidar você a se colocar de pé, abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2 versículos apenas, o 11 e o 12. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículos 11 e 12. Louvado seja Deus. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículos 11 e 12. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Amém. Curva a tua cabeça. Pai, neste momento nós te adoramos por teu amor, misericórdia e compaixão. Te louvamos por esta oportunidade que o Senhor nos dá. Estamos aqui neste santuário, Senhor, ó Deus, para meditar na tua palavra, para louvar o teu nome, como já temos feito com lindas canções nesta noite. E neste momento estaremos meditando na tua palavra. Abençoa esta pessoa que neste momento está recebendo esta palavra em sua casa, Senhor. Toca no coração desta pessoa, Pai amado, e faz dessa pessoa um instrumento do Senhor pela causa do Evangelho. Oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quero te convidar nesta noite a meditar comigo na lição de número 6 da Maturidade Cristã, da nossa revista de Escola Bíblica Dominical. Nossa revista de Escola Bíblica Dominical desse trimestre tem o tema: a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo, selada com o Espírito Santo da promessa. E a lição número 6, que deveria ter sido estudada hoje pela manhã, tem o tema: a condição dos gentios sem Deus. A verdade prática: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. O textuário é do texto que nós lemos, esses 2 capítulos que foram lidos aqui. Queridos, o tema básico desta lição é a condição dos gentios. Quem são os gentios? A palavra, principalmente o Novo Testamento, ele versa bastante sobre esta temática dos gentios. Os gentios são todos aqueles que não fazem parte da comunidade de Israel, são todos aqueles que não são judeus, que não são hebreus. Nós conhecemos a história dos hebreus, um povo que Deus separou através do chamado de Abraão para viver conforme a vontade de Deus, para carregar no seu corpo a marca da aliança com Deus. E este povo foi chamado povo de Deus. E todos os povos que não são hebreus ou que não são judeus, na linguagem mais atual, são chamados de gentios. E era uma das formas pelas quais os judeus se referiam aos outros povos, os gentios. Na verdade, ao se referir aos gentios desta maneira, eles se referiam com, digamos, uma certa reserva, achando-se superior, porque eram o povo escolhido de Deus.
Mas que o tema que nós queremos trazer hoje aqui já é pautado na nova aliança, e Paulo, quando ele está falando aqui aos gentios, porque a carta aos Efésios é uma carta direcionada aos gentios convertidos, ele faz questão de lembrar o estado anterior que os gentios viviam, quando ele escreve aqui no versículo 11 do texto que lemos: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentio na carne e chamado incircuncisão por aqueles que na carne são circuncisão. Ou seja, era o chamado de incircuncisão pelos judeus, que se colocavam no patamar superior por terem a marca externa da aliança com Deus, que era a circuncisão. A circuncisão nada mais era do que um ato cirúrgico do prepulso do órgão genital masculino. Era retirada aquela pele de cobertura quando a criança ainda tinha 8 dias de vida. E quando uma pessoa, um prosélito, ou seja, alguém se convertia ao judaísmo, mesmo sendo adulto, ele era obrigado a passar pelo processo da circuncisão. Esta mesma cirurgia era feita. Todo homem, todo macho, dentre os homens, era obrigatório pela lei dada a Moisés que se circuncidasse. Inclusive nós temos um fato de 2 filhos de Jacó, quando a sua irmã foi abusada por um certo príncipe. Eles foram lá e convenceram aquela cidade inteira que os homens se circuncidassem, para que pudessem invocar o mesmo Deus de Israel e assim eles terem paz entre si. Na verdade era emboscada, e aquele povo resolveram se circuncidar, e quando eles estavam, segundo a palavra, nas maiores dores, porque não é fácil um processo desse, principalmente para um adulto, os filhos de Jacó foram lá e destruíram toda aquela cidade, mataram todos os homens. Então, sempre que uma pessoa estava disposto a adorar ao Deus de Israel, a viver conforme, a ser um dentre o povo de Israel, eles eram obrigados a passar pela circuncisão. E foi um dos dilemas da igreja, inclusive do seu nascedor, porque os judeus ortodoxos que se converteram ao Evangelho de Cristo, eles queriam obrigar os gentios, quando se convertessem a Cristo, a também se circuncidar. E isso foi um dilema e levou inclusive à realização do primeiro concílio da igreja, a primeira convenção da igreja entre os apóstolos, e eles resolveram que a circuncisão, a partir de então, não seria mais física, mas seria no coração. Ou seja, todo aquele dentre os gentios que aceitasse a palavra da fé, entregasse a sua vida para Jesus, aleluia, ele seria considerado circuncidado, porque a circuncisão passaria a ser agora uma atitude do coração e não mais uma obrigação, um sinal físico, um sinal exterior, para que as pessoas pudessem servir ao Deus de Israel. E assim foi. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos aí, abordamos neste momento sobre o primeiro ponto desta lição. Temos o segundo ponto, aonde Paulo diz que eles eram estranhos ao concerto ou aos concertos da promessa. Por que eles eram estranhos? Eles eram incircuncisos, não faziam parte do povo eleito de Deus e eram estranhos ao concerto da promessa. Ou seja, eles estavam de fora. Esta promessa, este concerto não pertencia ou não cabia aos gentios neste concerto até então.
apenas os judeus, e para um estranho entrar neste concerto era necessário passar por todo este processo que nós acabamos de explicar. Nessa parte o apóstolo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho aos concertos da promessa, é o versículo 12. Uma vida sem Cristo. Paulo diz que eles estavam sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isto indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação. Eles até eram religiosos, mas eles estavam alheios ao concerto da promessa. A religiosidade que eles praticavam era incapaz de inseri-lo no conceito messiânico de salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e de sua obra redentora. Logo, se eles não conheciam a Cristo, eles também eram indiferentes a estas promessas, às ordenanças quanto à salvação dentro da nova aliança. Eles estavam totalmente de fora, uma vida sem Cristo, estavam separados da comunidade de Israel, como eu já disse. Ainda no versículo 12 o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão, conforme Romanos capítulo 9 e versículo de número 4. A constatação cruel era a de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chama divina fora feita somente, a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e desse modo os gentios estavam fora do alcance das bênçãos, das promessas feitas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo eles também se tornariam descendência de Abraão. Aleluia. Deus já havia prometido isso lá em Gênesis capítulo 3 e versículo número 29. Deus disse a Abraão que nele ou através dele todas as nações da terra seriam abençoadas, conheceriam a verdade, encontrariam-se com o Senhor, com o Salvador. Aleluia. Terceiro tópico desse ponto fala da alienação aos pactos das promessas. Alienação é separação, é exclusão. Eles eram alienados, ou seja, eles eram separados, eles eram excluídos dos pactos das promessas feitas a Abraão e a sua descendência. Nós conhecemos pelo menos 3 pactos na Bíblia e nenhum deles envolvia os gentios. O primeiro pacto é o pacto abraânico, o pacto que Deus fez com Abraão e a sua descendência. O segundo pacto é o pacto mosaico, o pacto que Deus fez com o povo de Israel através de Moisés. E o terceiro pacto é o pacto davídico, o pacto que Deus fez com Davi e a sua descendência, tanto em relação à realeza, ao trono perpétuo, como também à bênção, à presença de Deus e também à descendência do Messias vindo da casa de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, os gentios estavam fora desse pacto. Essas bênçãos, essas promessas não diziam respeito a eles. Agora,
Uma vez regenerados em Cristo, ou seja, uma vez nascido de novo, é revelada a grandeza do amor divino, de alienados da promessa, ou seja, de separados da promessa por meio do sangue de Jesus. Os gentios agora tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Aleluia. É nesse ponto que Paulo quer chegar para informar os gentios. Quando ele diz que vocês outrora não eram nada, ele não está querendo diminuir os gentios ou humilhá-los, não, de forma alguma. Ele está querendo revelar aos gentios que eles agora têm a oportunidade de também se tornarem povo de Deus, Israel de Deus, nação eleita através do novo nascimento, ou seja, do sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. Não importa se é judeu, se é grego, se é romano, se é brasileiro, se é africano, todos que conhecerem a Cristo e passarem pelo processo do novo nascimento, a Ele é revelado as grandezas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E é dado-lhe uma nova identidade, uma nova nacionalidade, a saber, cidadão do céu, para a glória de Deus. Então, sintetizando este ponto, a antiga condição dos gentios era desoladora, viviam sem Cristo, estavam separados de Israel e eram estranhos aos concertos da promessa. Mas graças a Deus que com o sacrifício de Cristo no Calvário, nós, gentios, nos tornamos Israel de Deus. Nós somos aquilo que está escrito lá em 1 Pedro 2,9: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E isso só é possível graças ao sacrifício de Jesus Cristo no Calvário, por nós, por todos os gentios. Louvado seja o nome do Senhor. E o último ponto, ele fala da desesperança e da alienação de Deus. Paulo, ele diz que eles não tinham esperança, e de fato o homem sem Deus não tem esperança. Sobre esta esperança, Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e que viviam sem Deus no mundo. Eles eram desprovidos de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança nas Escrituras, de convicção nas Escrituras. Isso mesmo. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança. Por quê? Porque a filosofia grega, principalmente, que predominava naquela época, não acreditava, era inadmissível se acreditar na vida após o túmulo, ou seja, na vida após a morte. Então, se eles não acreditavam numa vida eterna, logo eles não tinham como ter esta esperança. E outra coisa, eles também não tinham como acreditar na promessa. Que promessa? Se não tem esperança, logo a promessa também não tem nenhum sentido. Então, eles eram os gentios. Quando eu digo gentios, eu falo de todos os homens não judeus que estavam fora do pacto da antiga aliança. Eles eram sem esperança, porque eles não conheciam a Cristo, eles não acreditavam na vida eterna e ele também não conhecia as promessas que a eles também dizia respeito, tá? E eles viviam sem Deus no mundo. Quando o apóstolo Paulo coloca aqui que eles viviam sem Deus no mundo, ele não está querendo dizer que os gentios não tinham deuses. Pelo contrário, os gentios adoravam a muitos deuses, eles eram politeístas, então eles eram
avidamente religiosos, mas os seus deuses simplesmente os afastavam do Deus Todo-Poderoso, do Deus verdadeiro, do Deus de Israel. Então, o fato de ter muitos deuses, vários deuses, não quer dizer que eles viviam na companhia do Deus Todo-Poderoso. Pelo contrário, tudo isso os distanciava da realidade com Deus, da vida de comunhão com Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. É por isso que Paulo sintetiza que eles viviam sem Deus no mundo. Isso significa que, assim, por meio do seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel, conforme Êxodo capítulo 19, versículo 1 a 16. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, infelizmente, é claro, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Quando foi que esse quadro foi alterado? Aleluia! Quando se cumpriu aquilo que Jesus disse em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus! E esse todo aquele que nele crê, independente de ser judeu, de ser gentil, todos que creem em Jesus, aleluia, o único Deus, o Filho de Deus Todo-Poderoso, esse receberá a salvação, este tornará nova criatura, este terá a situação caótica transformada em situação dos filhos do reino do amor de Deus. Louvado seja Deus para sempre. Glória ao nome do Senhor. Concluindo, amados, noutro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aleluia, aproximou-nos de Cristo e de Israel, inclui-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre, aleluia. Portanto, você que ainda não entregou a sua vida a Cristo, eu quero te dizer, nesta oportunidade, você pode se tornar filho de Deus, você pode se tornar parte do povo desta promessa, confessando a Jesus como Senhor e como Salvador da tua vida. Você sem Deus não tem esperança, você sem Deus não está incluído nas promessas da nova aliança, mas se você aceitar o Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo de Nazaré, como Senhor e Salvador da sua vida, você será incluído no povo da nova aliança, da aliança perpétua com o Senhor e Salvador das nossas vidas, aleluia, e estará tendo a partir de hoje uma nova identidade, a identidade celestial. Louvado seja Deus. Portanto, neste momento, eu quero te convidar, entrega a tua vida ao Senhor, confessa Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, e Ele vai mudar a tua vida, Ele vai salvar a tua vida do inferno, da perdição eterna, e vai te garantir a salvação, aleluia. Ele prometeu que todos aqueles que forem fiéis a Ele até o fim, receberá uma pedrinha branca com o seu novo nome, receberá o direito de comer da árvore da vida, receberá o direito de sentar no trono com Ele, como Ele se sentou com o Pai Celestial. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, ore comigo nesta hora as seguintes palavras: Senhor Deus, neste momento
eu me arrependo de todos os meus pecados e reconheço que crer em Jesus, o teu Filho, é a única solução, é o único meio para encontrar-me contigo, para me tornar o teu filho. Ó Deus, perdoa neste momento todos os meus pecados, entra na minha vida e aceita-me como teu filho nesta hora, pois eu entrego-me a ti. Aleluia. Que Deus abençoe a tua vida. Você que fez esta oração, converse com alguém que já é servo de Deus, que já é crente, e testemunhe com ele da tua decisão que você tomou hoje, e seja uma pessoa abençoada. Deixe-se transformar pelo poder do Evangelho e você será uma nova criatura. Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus. Amém.